9 fatores de risco para depressão que muitos de nós estamos expostos constantemente por conta do nosso estilo de vida. Então, como são muitos itens, já indo direto ao primeiro, isolamento social. Muitos de nós trabalhamos hoje na modalidade home office e algumas pessoas têm um estilo de vida muito solitário. Até aprecia-se muito a solitude e isso é muito importante. Como eu sempre falo aqui no meu canal, quando nós pensamos em necessidades emocionais, nós não temos um limite que funcione para todo mundo. O que nós temos que fazer é desenvolver o nosso autoconhecimento e saber o que funciona para nós, saber o que nós precisamos e atender aquele nosso limite. Cada pessoa tem um limite diferente, mas o fato é, se você interage muito menos com pessoas do que seria importante para você, ou você interage muito mais, você tem muito mais cobrança, tem muito mais responsabilidade social, não tem tempo para ficar sozinho, para se regular, para descansar, os dois comportamentos, os dois estilos são bastante disfuncionais. Então o que você tem que fazer é entender o que funciona para você, qual é o seu limite, qual é a sua necessidade e buscar atendê-lo. Só que muitas pessoas ou não pararam para pensar sobre isso, ou não conhecem, né, ou não têm acesso a isso, ou não conseguem atingir o mínimo necessário de socialização. Elas estão expostas a um estilo de vida muito mais isolado, muito mais solitário do que seria saudável, e isso é um potencial fator de risco, sim, para a depressão. Segundo fator de risco, aí já pensando em pessoas que trabalham em meio corporativo, mais agitado, abuso de substâncias estimulantes, tá? Eu nem estou falando de ilícitos aqui, porque isso, óbvio, as substâncias ilícitas, elas têm efeitos colaterais importantes para a saúde mental. Mas existem algumas substâncias lícitas que a pessoa faz uso de forma irregular. Tem pessoas que fazem automedicação, por exemplo, de medicamentos que são controlados, que deveriam ser usados somente por pessoas que têm diagnósticos como TDAH, para aumentar foco, atenção, concentração. Tem pessoas que fazem uma autoadministração e mesmo a própria cafeína. A cafeína, existem níveis seguros, cada pessoa tem que ter um certo cuidado, tem pessoas que ficam muito ansiosas, tem pessoas que têm insônia, mas fato é que o excesso de cafeína é bastante disfuncional. E quando você exagera em substâncias estimulantes, né, substâncias como cafeína, por exemplo, não só você deixa de dormir bem, e isso é um problema, poderia ser até aqui um outro fator de risco, já vou entrar nele em seguida, mas também você modifica a atividade neurofisiológica. E dentro das atividades, né, quando você está hiperestimulado, com o cérebro hiperestimulado, você pode acabar tendo estímulos que fazem mal para a regulação do seu humor. Então, primeiro fator de risco, o isolamento social. Segundo fator de risco, o excesso de substâncias estimulantes. E o terceiro, complementando, substâncias para autorregulação emocional. Muitas pessoas usam cafeína, por exemplo, para ter mais foco, produtividade, mas mesmo pessoas que não fazem isso, algumas delas recorrem ao álcool ou até a outras substâncias, mas o álcool é muito comum na nossa cultura. Muitas pessoas recorrem ao álcool para desestressar. Tem até momentos de happy hour com colegas de trabalho, tem momentos sociais, e dentro de um certo limite, é claro, a gente sabe que faz parte da cultura e pode ser bem-vindo, né? Tem algumas pessoas que podem consumir sem grandes prejuízos, mas o problema é que atualmente muitas pessoas recorrem a isso como rotineiro, assim, como algo rotineiro. E isso, claro, vai causar danos e prejuízos importantes para a nossa cognição. Quarto fator de risco, então, que muitas pessoas também utilizam para fazer uma autorregulação, o excesso daquilo que as pessoas chamam de junk food, né? de comidas hiperpalatáveis, hipercalóricas, ricas em adoçantes artificiais, em conservantes, tudo. Comidas que realmente são muito inflamatórias, que fazem muito mal para a saúde física e também, por conseguinte, para a saúde mental. É claro que é muito prático a gente recorrer a lanches, hoje com o iFood, a gente às vezes, né, tem uma rotina muito corrida, pede uma entrega, alguma coisa, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o alimento ele é a base para a produção de toda a nossa bioquímica, nossa fisiologia. Então, a qualidade de hormônios, de neurotransmissores, o equilíbrio de substâncias químicas, de micronutrientes, depende daquilo que você ingere, da forma que você se alimenta. Se você está se alimentando com alimentos muito industrializados, artificiais e inflamatórios, isso vai repercutir muito na sua saúde física e, em muitos casos, na saúde mental. Quinto fator de risco, que muitas pessoas estão expostas também,
O excesso de estresse e preocupações. Claro, a gente não pode se eximir, não tem como fugir da responsabilidade. Todos nós temos burocracia, estresse, rotina, né? Metas a atingir, cobrança, chefes, colegas de trabalho, reuniões, mas nós temos que aprender a gerenciar esse estresse. Gerenciar e, claro, assim como nós temos o nosso autoconhecimento para o nosso nível de interação social que nos faz bem, que nos faz mal e tudo, é importante a gente também avaliar qual é o nível de estresse que é razoável para a gente. Se eu estou recebendo, né, um bom salário, mas a minha responsabilidade, a minha cobrança está muito acima daquilo que me faz bem, é meu dever tentar conversar com o meu chefe, tentar ir para um outro cargo na empresa ou, em último caso, me desligar da empresa pensando na minha preservação. Porque não adianta. Sem saúde mental, assim, quando você leva para o limite mesmo, não tem nenhum salário que compense, porque você perde toda a qualidade de vida, toda a motivação. Algumas pessoas no auge da depressão atentam contra elas próprias e tudo, então assim, a pessoa fica muito disfuncional, né? Muito importante monitorar sempre a quantidade de estresse também. Em sexto lugar, exposição excessiva a redes sociais. As redes sociais aqui elas podem ser uma continuação do trabalho muitas vezes, né? A pessoa tem picos de estresse com cobranças, com coisas, às vezes no momento de lazer vem uma mensagem ali de cobrança, alguém te demandando alguma coisa que você lê e começa a pensar em trabalho, mas mais do que isso, as redes sociais também representam muita exposição a conteúdos que são inapropriados, que são estressantes, conteúdos de preocupação, de estresse, de ansiedade. Tudo isso vai fazendo mal para a saúde mental também. Então, a gente precisa desenvolver assim a capacidade de monitorar isso, né? Em sétimo lugar, um sétimo item que faz parte também da exposição excessiva a redes sociais, que é o descuido, a falta de zelo com o sono. O sono talvez seja o nosso principal modulador do humor de forma não medicamentosa, um dos principais componentes para o cérebro. Alguns pesquisadores até dizem assim, o nosso cérebro sabe como se curar. A gente só precisa dormir o suficiente para deixar o cérebro fazer o trabalho dele. Então o cérebro sabe eliminar toxinas, sabe consolidar memórias, sabe reparar alguns danos, sabe gerenciar o estresse, mas a gente tem que dormir para deixar o cérebro trabalhar. Então é uma forma de falar, né, sobre isso, mas realmente faz muito sentido. O descuido com o sono, ele está no cerne mesmo das nossas grandes dificuldades atualmente. Em oitavo lugar, gente, gerenciamento de conflitos internos, tá? Muitas pessoas foram perdendo a capacidade de resolver conflitos, de ter habilidades sociais, de se expressar, de se comunicar, e isso faz com que a pessoa, inclusive, reforce aquele primeiro item, a falta de socialização. Bom, se todos os amigos que eu tenho, eu começo a brigar com eles, eu não consigo resolver conflitos, eu não consigo me aproximar das pessoas, não consigo interagir de forma pacífica, não consigo ter uma relação saudável, eu vou me abrindo, né? Eu vou abrindo mão dessas relações. Então, a gente tem que ter a capacidade de resolver conflitos e de pensar no longo prazo para conseguir manter pessoas no nosso convívio. E sem contar que isso gera muito estresse, assim, a incapacidade de resolver conflitos faz com que a pessoa esteja sempre lidando com problemas, sempre lidando com desafios, e isso é realmente um grande problema para quando se trata de depressão. E por fim, então, o último item, a falta de propósito e a falta de sentido para a vida. Sempre cito aqui o trabalho do professor Viktor Frankl, né, que falou sobre a logoterapia, a busca do sentido da vida. Realmente isso é muito relevante. Quando nós temos uma vida desprovida de propósito, de conexão, de um sentido maior, isso realmente nos deprime, assim. Quando você está sofrendo, quando você tem um estresse, tem uma cobrança, e isso não é em nome de um propósito maior, você tem uma experiência de vazio. Mas quando você tem uma cobrança ou um estresse, quando você é exposto a um desafio e aquilo faz parte de um contexto maior, faz parte de um propósito para a sua vida, aí você tem motivação e resiliência. E atualmente, muitas pessoas estão sem sentido para a vida. Muitas pessoas trabalham só por trabalhar, fazem as coisas só por fazer, não veem propósito em nada, não veem motivação em nada,
E aí as pessoas, claro, vão se fechando cada vez mais, vão tendo cada vez menos motivação e cada vez menos resiliência para enfrentar as adversidades. Recuperar, então, a capacidade de ter propósito, significado, preencher a nossa vida com coisas que são realmente relevantes é muito protetor para a nossa saúde mental. Agora eu queria saber de vocês, qual desses itens aqui vocês acham que é mais difícil de lidar e quais deles vocês gostariam de mais orientações. Se tiverem qualquer dúvida também, se por acaso eu esqueci de algum que vocês acrescentariam, deixem aqui nos comentários que eu vou interagindo com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.